Lembrando que desde a quarta-feira passada, nós iniciamos um programa da rádio comunitária chamada Rádio Grande Tijuca. Essa rádio fica ali no Borel, é uma rádio comunitária, ela tem um alcance até ali mais ou menos a Praça Xavier de Brito. Mas se você tiver aplicativo de celular chamado Radiosnet, aplicativo de rádio, você consegue ouvir o programa em qualquer lugar. Toda quarta-feira, meio-dia, tem um programa da Igreja Presbiteriana da Muda chamado A Voz da Esperança. Toda quarta-feira, meio-dia, A Voz da Esperança. Só você sintonizar, tá ok? As terças de oração que antes ocorriam somente pelo Zoom, agora acontecem na igreja. Terças-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui e pregando, louvando o Senhor e principalmente orando. Lembrando daquela frase que nós sempre repetimos: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, terça-feira, às 19 horas. Às quintas-feiras, nós temos o Quintas da Palavra, também às 19 horas. Às quintas-feiras, nós estamos estudando teologia, chamado Teologia para Todos. O que isso quer dizer? Que é a teologia sendo explicada de uma forma simples, direta, objetiva, ao alcance de todos. Tem gente que fica com medo de falar: teologia, isso não é para mim. É para você sim, e nós já vamos para a terceira aula. Mas se você ainda não veio, pode vir sem prejuízo da matéria. Nós temos apostilas, as apostilas são entregues gratuitamente, a entrada é franca. É um curso livre de teologia. Nós vamos visitar os temas, estamos visitando os principais temas da chamada teologia sistemática, mas ensinado de uma forma simples. Você vem, recebe a sua apostila, tudo de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ok? E domingo nós temos a nossa escola dominical às 9h30 e o culto às 10h30. Muito bem, João Miguel. Vamos colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, versículos 12 a 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, leitura dos versículos 12 ao versículo 16. Lucas 5, de 12 a 16. Antes de lermos, nós vamos orar. Eu gostaria de pedir ao irmão Bruno Borba que viesse até a frente e que rogasse ao Senhor pela iluminação do seu Santo Espírito. Deus seja louvado. Lucas 5, de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Graças a Deus pela leitura da sua palavra, a igreja pode se assentar. Conforme dissemos no nosso momento de contrição e de súplica, existem problemas que são insolúveis. Nós falamos sobre o sofrimento do tempo presente, que não pode ser comparado com o celeste por vir. Essa foi a tônica da nossa contrição e súplica. Sabemos que existem problemas insolúveis, males incuráveis, causas perdidas. Sim, existem. A menos que Jesus opere um milagre. E foi o que Cristo realizou em diversas ocasiões. E eu insisto, Ele realizou e que Ele ainda continua a realizar nos dias de hoje, mas segundo o seu querer e segundo o seu propósito. Nós não podemos perder isso de vista. Tudo o que Ele faz é para a glória do seu santo nome. É para a manifestação da sua glória, evidência do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Olhando para o texto, os versículos que acabamos de ler vão falar sobre um homem coberto de lepra, estando com o seu corpo apodrecendo. Ele vai a Jesus, prostra-se diante dele e clama: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Na época de Jesus e antes, essa doença era uma realidade incurável. Seu problema era insolúvel, a sua causa era perdida, mas Jesus estendeu a mão e tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E diz o texto que imediatamente lhe desapareceu a lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa narrativa, nós gostaríamos de destacar pelo menos 5 lições, 5 verdades, 5 aplicações contidas no texto sobre Cristo ser a nossa real e firme esperança. Cristo é a nossa real e firme esperança. Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar nesse texto é sobre a questão do próprio doente, o leproso. Os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que podem ser lidos lado a lado, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse episódio. Mas percebam, você depois pode conferir em casa, só Lucas, que era médico, vai nos informar que o homem estava coberto de lepra. Ou seja, Lucas vai revelar que aquele homem se encontrava no estado mais avançado da doença. Os outros dizem, era um leproso, tinha lepra, mas Lucas vai trazer um detalhe técnico, médico, ainda mais se você olhar na língua original, o grego. Ele vai informar que aquele homem se encontrava já no estágio avançado de sua doença. Estágio avançado de doença é algo que nos preocupa. Quando nós, de repente, temos uma dor ou sofremos de um mal e vamos protelando, aí dá um médico, e quando decidimos, porque não suportamos mais, e aí depois dos exames ouvimos do médico: olha, você está doente, e a sua doença atingiu um estado bem avançado. É terrível. O chão parece ser tirado dos nossos pés. É justamente isso que Lucas vai informar.
sobre a situação daquele homem. Ele estava muito, muito doente. Mas, com certeza, esse homem ouviu falar de Jesus. Porque ele vai vencer a sua vergonha, ele vai vencer as suas limitações. Lembrando que um leproso, à época de Jesus, se quisesse atravessar algum local onde tivesse gente, ele tinha que colocar a mão na boca de longe e dizia: leproso, leproso. Aí abria aquele clarão e ele poderia passar. Ou então, eu já comentei isso aqui uma vez, leprosos usavam matracas. Alguém sabe o que é uma matraca? Aquela madeirinha, tec, 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 tec. Me lembro quando eu era garoto, na praia, minha mãe me levava, meu pai também, lá na praia do Flamengo. A época aquela praia era limpa, né? E às vezes vinha aqueles camaradas vendendo picolé ou pirulito. Aí você ouvia de longe aquela matraca, taca, 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 taca. E ele, olha, já é a hora do bolso do papai ou da mamãe chorar. Era hora de sangrar o bolso. Então, ou ele gritava, leproso, leproso, ou ele vinha, ou tinha um guizo, ou uma matraca. As pessoas ouviam, era hora de sair da rua para que aquele leproso passasse. O que já era algo muito difícil. Normalmente, leprosos viviam em colônias. Nós vemos aqui que o doente não exigiu. Deus, eu te ordeno, me cura. A gente vê isso por aí. Mas na Bíblia nós não encontramos isto. O doente não exigiu. O doente rogou, ele suplicou. Mesmo sabendo que Jesus tinha todo o poder, ele submeteu à vontade soberana de Jesus. Senhor, se quiseres. Meus amados irmãos, essa postura nos ensina muito no dia de hoje. Precisamos lembrar da soberania de Deus, precisamos nos lembrar da vontade de Deus e devemos nos lembrar quem nós somos, criaturas. Filhos e filhas de Deus, mas criaturas, que não têm o poder de ordenar, não têm o poder de mandar, de forma alguma. Eu fico muito preocupado quando eu vejo que às vezes nós somos chamados, você não tem fé, a sua fé é muito tímida, você não tem intimidade com o Senhor para desafiá-lo. Não, pelo fato de eu ter intimidade com Ele e eu conhecê-lo é que eu me apresento a Ele de forma humilde, porque eu tenho intimidade com o Senhor. Eu sei quem Ele é e eu sei quem eu sou. Se quiseres, Senhor, eu sei que Tu tens todo o poder para resolver aquele problema lá na minha casa, para resolver o problema de saúde de alguém que eu amo, para abrir uma porta de emprego, uma nova realidade. Mas, Senhor, se Tu quiseres, mas eu coloco esta causa nas Tuas mãos. Mas se Tu quiseres, eu sei que Tu podes, Tu tens todo o poder, Tu és o Rei do Universo. Mas se quiseres, precisamos lembrar disso. Uma outra realidade a ser trazida para nós aqui é sobre o próprio Jesus, e nós sabemos que Ele é o médico dos médicos. Ele é o Rei dos reis e o médico dos médicos. Versículo de número 13. Ninguém podia tocar um leproso sem ficar impuro. Não é que alguém fosse tocar um leproso e imediatamente fosse ficar doente. Mas segundo a lei de Moisés, tocar qualquer coisa impura faria com que essa pessoa se tornasse impura também. E aí teria que passar por ritos de purificação, dias de separação, até se constatar que ele estivesse novamente puro. Jesus vai se compadecer daquele homem. E nós sabemos que Jesus não precisa nem tocar naquele homem. A gente sabe disso, ele poderia só dizer, vai, está limpo. Nós lembramos daquele servo do centurião que estava doente, e o centurião disse, se o senhor só mandar uma palavra de ordem, eu sei que ele vai ficar curado. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas se o senhor enviar uma palavra, eu sei que meu servo lá em casa vai estar curado.
Então Jesus não tinha a menor necessidade de tocar naquele homem. Mas eu creio que aquele homem tinha necessidade de ser tocado. Eu creio que aquele homem tinha necessidade de ser tocado. E na verdade, ao invés do impuro contaminar o que é puro, foi o puro que tocou o impuro e tornou o impuro puro. Repete aí. Não estava prestando atenção, não? Ao invés do impuro contaminar o puro, foi o puro que tocou o impuro, tornou o impuro puro. Estou mentindo? Foi Jesus, aquele que é totalmente puro, santo, que purificou o leproso. O inverso não aconteceu. Aquele leproso, há tanto tempo lançado no abandono da doença, longe da sociedade, aquele toque foi especial, não apenas para curá-lo, mas que ele sentisse a sua humanidade, para que ele lembrasse de quem ele era. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós podemos orar por alguém longe, mas visitar esse alguém, se fazer presente, é também processo da cura para muita gente. Olha, eu estou orando por você, mas uma vez você aparecer de repente na casa dessa pessoa e orar com ela e abraçá-la, lembre-se, isso faz parte do processo de cura, muito mais da alma do que da carne, mas faz parte. Nós aprendemos isso, lembramos disso ontem. Não fomos unidos como igreja para vivermos sozinhos, de forma individualista. Fomos feitos o corpo de Cristo. O texto vai dizer que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus cura-o imediatamente. Jesus cura completamente. Jesus cura eficazmente. Jesus é um médico que tem compaixão e poder. Para Cristo não existe doença incurável, não existe causa perdida. Ele não apenas cura as feridas do corpo, mas principalmente ele cura as feridas da alma. E como tem alma doente hoje? Como tem gente doente da alma, doente das emoções, doente da mente, que precisa de uma visitação de Jesus, mas de repente precisa de uma visitação de Jesus através da sua visitação. Nós não falamos que a igreja é o corpo de... A igreja é o corpo de Cristo. Então, se o corpo vai em direção do aflito e o toca, na verdade, quem o toca, quem é? Nós o fazemos em nome de Jesus. Isso não é vaidade não, irmãos. Se nós somos o seu corpo e Deus nos permite o poder de realizarmos as suas obras, nós o fazemos em nome dele. Não se esqueça disso. Terceiro lugar, nós vemos aqui o testemunho, que é muito importante. Jesus vai mandar aquele homem, após ser curado, comparecer diante do sacerdote. E nós temos aqui duas razões para que Jesus tenha feito esse pedido. A primeira, o sacerdote naquela época era uma autoridade sanitária. Ele era uma autoridade sanitária, era uma autoridade competente para declará-lo publicamente curado. Tudo isso nós vemos no livro de Levítico e Deuteronômio, principalmente no livro de Levítico nós vemos que o leproso, uma vez curado, comparecia diante do sacerdote, ele o examinava e o declarava limpo. Isso significa uma coisa, que os milagres de Jesus não eram apenas experiências subjetivas, mas fatos concretos e verificáveis. Preste atenção nisso. Os milagres operados por Jesus não eram experiências subjetivas. O que eu estou querendo dar aqui a ideia de experiência subjetiva? Eu oro por cura. Aí eu falo, eu estava com a dor de cabeça, agora passou. Eu estava com a dor no braço, não conseguia nem levantar o braço, agora passou. Agora não sei o que. Isso pode ser verdade? Sim ou não? Pode. Mas você não vê normalmente. Eu estava paralítico, agora estou andando. Eu estava cego, agora estou vendo.
Você vê coisas que geralmente, principalmente na TV, você vê coisas subjetivas, coisas que podem ser verdade ou não, porque não podem ser verificadas. O que Jesus faz, nós aprendemos nesse texto, o que ele faz pode ser sim verificado. Ou seja, se tem alguém que vive uma vida completamente distante de Jesus, se encontrar com ele, Jesus curar a sua alma, você pode verificar que aquele homem ou aquela mulher que vive de determinada forma, vive agora de forma completamente diferente. É algo que pode ser verificado, porque houve transformação real e genuína. Segunda coisa, do porquê desse pedido de Jesus para que aquele homem comparecesse ao sacerdote. Porque fazendo isso, Jesus estava devolvendo legitimamente ao convívio familiar, religioso e social. Aquele homem que estava apartado agora é declarado puro e agora pode voltar para a família. Pode voltar para o seu modus operandi de religião, de adoração e a sociedade. Meus amados irmãos, às vezes as pessoas perguntam para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Para orar? Não sei o quê? Nós estamos aqui em nome de Jesus para devolver as pessoas à família, para devolver as pessoas a Cristo, a Deus. Não sou eu que ligo, mas somos nós que indicamos o caminho. E para devolvê-lo também à sociedade. A igreja está aqui para fazer com que o ser humano seja humano de novo, conforme os preceitos de Deus. Nós somos apenas agências do reino. É como eu coloquei no meu Instagram e coloquei também no meu WhatsApp. Eu sou apenas um mendigo. Eu sou apenas um mendigo que conta a outro mendigo onde tem pão. Sou apenas um mendigo que conta a outro onde tem pão. Quarto lugar, a proclamação. Lucas 5, versículo 15. Mesmo tendo Jesus ordenado ao homem curado para não falar nada para ninguém, ele foi apresentar ao sacerdote, com certeza, mas ele também não conseguiu guardar isto. Ele contou às pessoas o prodígio divino que se deu com a sua vida. Jesus ordenou a esse homem para se calar e ele proclamou os grandes feitos de Cristo na sua vida. Jesus nos ordena a falar e nós nos calamos. Engraçado. Aquele homem ele pediu, olha, vai só ser o sacerdote, mas não fala nada com ninguém. Ele foi o sacerdote e falou. Nós que somos fruto da grande comissão do ide e pregai, a nós Jesus ordena falarmos. E normalmente nós não falamos. Vivemos a atitude contrária. Portanto, a atitude desse homem curado de lepra denuncia muitas vezes a nossa omissão. Temos de falar de Jesus. Não é ficar apontando o dedo na cara dos outros, não é isso que eu estou falando. Nós não estamos aqui para jogar ninguém no inferno, nós estamos aqui para apresentarmos o caminho. Até porque nós não temos o poder de jogar ninguém no inferno. Mas nós temos o poder de apresentar o caminho, que é Jesus Cristo. Quinto lugar, nós temos aqui o que chamamos de separação. De quem? De Jesus. Para quê? Para orar, diz o versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Em face das multidões afluírem a Jesus para ouvi-lo, para serem curadas, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E nós nos perguntamos, por que Jesus se retirava para lugares solitários a fim de orar? Primeiro lugar, porque Jesus entendia que a intimidade com o Pai era mais importante que o sucesso ministerial. Intimidade com Deus é muito mais importante do que sucesso no ministério. Deus vem antes das pessoas. Deus vem antes das pessoas. Segundo, porque Jesus sabia que o poder vem por meio da oração. Falamos aqui do terço de oração. Jesus sabia que o poder vinha por meio da oração.
O versículo 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O versículo 17 já vai entrar numa outra história, nós não lemos, mas eu vou ler aqui agora. Versículo 17 do capítulo 5. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E olha o que diz o final do versículo. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder estava com ele para curar, porque no versículo 16 ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esta é a conclusão inspirada do evangelista Lucas, o médico amado. Concluindo, irmãos, Jesus está hoje à destra de Deus Pai. É o que nos ensinam as Sagradas Escrituras. E de lá ele intercede pelo seu povo, de lá ele intercede por nós. Por isso, por mais dramático que seja o seu problema, jamais devemos perder a esperança. Porque aquele que curou leprosos, aquele que curou paralíticos e coxos, aquele que deu vista a cegos, aquele que expulsou demônios, aquele que ressuscitou mortos, ele ora por você. Ele intercede por você diante de Deus Pai. Então eu quero convidar você ao mesmo convite que eu recebi de Deus. Acalme-se. A sua causa recebe a intercessão de Jesus. E quem diz isso não é o pastor da igreja. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Jesus intercede por você. Jesus intercede por sua causa. Jesus intercede por sua igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. E te suplicamos, ó Deus, que baseado nessa palavra, nós vivamos de acordo com o que aprendemos aqui nesta manhã. Mas que principalmente, mesmo nos momentos de grande aflição, saibamos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Ele tem as nossas causas em suas mãos e estas causas são apresentadas a Deus Pai através da intercessão divina. Ó Deus, alegra-nos. Ó Deus, cura-nos das nossas enfermidades segundo a Tua vontade, enfermidades físicas, espirituais. Cura-nos também muitas vezes da covardia de não pregarmos o Teu Evangelho e faz-nos ser a Tua igreja, Deus, a igreja que o Senhor quer que sejamos, para a glória do Teu nome e para a alegria de todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.